Quando um pensamento negativo aparece de forma repetitiva na nossa mente, ele tende a controlar nossa vida. São situações em que podemos estar com uma mente mal assombrada. E é o tema que vamos refletir hoje. Então a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas, pesquisas, das ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia, já superar o seu sofrimento emocional ou pelo menos aliviar o seu sofrimento emocional. Seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Então, inicialmente quero te agradecer por você estar me acompanhando aqui na live ou no vídeo gravado. Muito obrigado pela sua presença. Eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, a cada dia com um tema diferente. E espero te ver em todas essas lives. Então, o tema que nós vamos refletir hoje é Mente Mal Assombrada. É um nome um tanto estranho para ser o título de um vídeo, mas eu me inspirei neste livro aqui chamado Sua Força Interior, escrito aqui por Joseph Murphy. Então, eu peguei algumas ideias desse livro também para poder compartilhar com vocês. Então, sempre que um pensamento negativo persiste em nós, de forma repetitiva, ele tende a gerenciar a nossa vida. E muitas vezes são os nossos medos e a nossa ignorância que nos mantém nesse estado de pensamento repetitivo em coisas negativas. São as nossas sombras, as nossas imperfeições querendo nos mostrar algo, mas também que assombram a nossa mente. Talvez muitos devem ter assistido aquele filme O Sexto Sentido, com Bruce Willis e também com o ator Haley Joel Osment, que era o menino do filme, né? Então, nesse filme, O Sexto Sentido, um garoto vê espíritos de pessoas mortas à sua volta e um dia ele conta esse segredo para o psicólogo que o atende, o Malcolm. E esse psicólogo tenta ajudá-lo a descobrir o que está por trás desses distúrbios. E, segundo o filme, os espíritos de pessoas mortas apareciam porque estavam querendo dizer algo ou estavam precisando de ajuda. Mas enquanto o menino estava com medo, não conseguia ajudá-los. Então, se fizermos uma analogia com a nossa vida, quando nós temos medo das nossas sombras e as deixamos na escuridão, nós não conseguimos conhecê-las e também não conseguimos compreender as nossas próprias sombras. E o medo surge a partir do momento em que nós desconhecemos algo. Então, depois que nós passamos a conhecer aquilo que nos causa medo, conseguimos transformar o medo em respeito. Mas é nesse ponto que muitos de nós ficamos paralisados devido ao medo do desconhecido. E quando nós nos sentimos paralisados, seria como se o nosso passado estivesse assombrando a nossa mente agora no presente. E mesmo que nós mudemos de um lugar para o outro, mudemos de uma cidade para outra, ou mesmo de um país para o outro, aquela assombração vai nos acompanhar, porque ela está ligada à nossa mente, aos nossos pensamentos, à nossa sombra, às nossas imperfeições. Ou seja, essas situações não estão fora de nós, estão dentro de nós. As nossas sombras, as nossas imperfeições estão dentro de nós. Então, por mais que nós mudemos de lugar, a nossa sombra vai nos acompanhar. E vamos abordar esse tema hoje. A Jocilda escreveu aqui: boa noite, Hugo, gratidão. Hoje estou aniversariando. Olha que bacana, Jocilda. Meus parabéns pelo seu aniversário. Muitas felicidades, muita saúde
e que a sabedoria também acompanhe a sua vida com muita paz e muita luz no seu caminho. Muito obrigado, Jocilda. Obrigado por você estar aqui no dia do seu aniversário também. Muito bacana. Ângela Farias também entrou e disse: boa noite, amigo Hugo. Deus lhe proteja sempre com muita luz na sua vida. Muito obrigada, minha amiga Ângela Farias. Obrigado pelo carinho. Deus também proteja e ilumine a você e a todos que estão acompanhando esse vídeo. Muito obrigado. Elza Dias Nobuchig disse: boa noite, saudações a todos. Boa noite, Elza. Quanto tempo que não nos encontramos aqui na live. Obrigado por estar aqui também. Bacana. E a Marlene Oliveira Prudência também entrou aqui e disse: boa noite, Hugo. Boa noite, Marlene. Também seja bem-vinda. A Jocilda agradeceu aqui. Muito obrigado a você, Jocilda. Então vamos lá. Enquanto nós estivermos no mesmo nível de consciência, o nosso estado mental vai continuar sendo o mesmo, com os mesmos medos. E esse estado mental é a soma dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e também das coisas que nós acreditamos serem verdade. Então a nossa mente se torna mal assombrada quando nós mantemos velhos pesares, acontecimentos negativos marcantes, experiências infelizes, experiências que nos trouxeram tristeza, como por exemplo a perda de uma pessoa querida, a perda de emprego, perda da juventude, um sentimento de culpa, medo de ser punido ou medo de ser punida. Então vários dos nossos sentimentos mantêm a nossa mente mal assombrada, ou seja, nós continuamos alimentando as nossas sombras. Inclusive eu vi um post essa semana, não sei se foi no Facebook ou no Instagram, onde a frase desse post dizia assim: não deixe o seu passado fazer de você um prisioneiro ou prisioneira. O passado foi uma lição e não uma sentença, para que nós possamos refletir que aquelas experiências do passado nos trouxeram lições e eles não são uma sentença para nós. E essas coisas que nós guardamos e nós não lidamos com eles se fixam de tal forma na nossa mente que nós ficamos repassando essas experiências no nosso pensamento. E as coisas que nós fazemos de forma repetitiva e as coisas que mais temos medo ficam repassando na nossa mente e são as coisas que nós mais atraímos. E estudando esse tema de hoje, eu me lembrei também com relação a essa coisa que quando nós temos medo, são as coisas que nós mais atraímos. Eu me lembro de quando tinha prova e antes da prova eu me lembrava que não tinha estudado uma determinada parte da matéria. E eu ficava torcendo para que aquela parte da matéria não caísse na prova. E o resultado é que sempre aquela parte que eu não estudei, não tinha estudado, aparecia na prova. Então, quando nós temos medo, nós atraímos aquilo para nós, atraímos aquele acontecimento para nós também, se nós não lidamos com esse medo. Então a explicação, segundo a física quântica, é que sempre que pensamos repetidamente em algo, começamos a criar possibilidades daquele pensamento se materializar em algum momento na nossa vida. São as coisas que fazemos de forma repetitiva que produzem uma energia, de certa forma até constante. E quando nós produzimos essas energias de forma repetitiva, é como se nós estivéssemos transmitindo constantemente essa energia e nós atraímos também energias similares. Não é assim quando nós estamos em alguma área rural, no sítio, na chácara ou numa fazenda, à noite, nós piscamos uma lanterna, piscamos a luz de uma lanterna e é provável que nenhum inseto se aproxime. Mas se nós deixarmos a lanterna acesa, muito provavelmente vai atrair insetos.
Então, nesse caso em que nós deixamos a lanterna acesa, nós estamos transmitindo de uma forma repetitiva, de uma forma constante aquela luz, e aquilo vai atrair os insetos. Então, por isso que as pessoas que viajam com barracas ou com carros e ficam nesses lugares mais distantes, costumam ter telas de proteção para que os insetos não entrem nem na barraca ou nem entrem nem no carro. Então, o que nós pensamos de forma repetitiva tem um grande poder de atrair o que nós estamos pensando, porque pensamento produz energia e tem uma frequência. Quanto mais elevado o nosso pensamento, maior é a frequência. E o oposto também é verdadeiro. Quanto mais inferior for o pensamento, menor é a frequência. E nós atraímos aquele pensamento que está de acordo com a frequência que nós estamos emitindo. E Elza Dias Nobuchig disse: bastante tempo, saudades. Sua voz está um pouco diferente, Hugo-san. Talvez é porque eu tomei café que eu não deveria. Obrigado, Elza. Que os fonoaudiólogos recomendam não tomar café, nem comer chocolate, nem comer coisa doce antes de uma palestra, antes de um período de aula, ou quando nós vamos falar durante algum tempo, né? Mas obrigado, Elza. É isso mesmo, está um pouco diferente hoje. Lourdes Cassol disse: boa noite, Hugo. Sim, isso é verdade. Muito bacana. Obrigado, Lourdes. Ver se melhora um pouco a minha voz, né? Perdão. Então vamos lá. Então, quando a nossa mente está mal assombrada, ou seja, quando a nossa mente está tomada pelas nossas sombras, normalmente nós estamos desconectados da nossa verdadeira identidade. Nós estamos desconectados de quem nós realmente somos e também desconectados do que nós viemos fazer aqui. E começamos a ver os problemas do mundo a partir da nossa perspectiva, que ela está sendo agora dirigida pelas nossas sombras, onde nós achamos que a raiva que nós sentimos do mundo é muito justa, onde nós achamos que culpar as outras pessoas é algo normal, e achamos que para podermos nos defender, nós temos que atacar alguém. E o que nos move a agir assim é o medo das coisas desconhecidas, que começam a ocupar a nossa mente e começam a ocupar também a nossa vida. O nosso medo faz com que as nossas sombras sejam exteriorizadas. Por exemplo, quando nós falamos algo que magoa alguém a quem nós amamos, ele pode prejudicar até o nosso relacionamento com essa pessoa. Quando nós falamos algo que não devíamos no trabalho, e nós nos auto-sabotamos com relação à nossa carreira profissional. Ou seja, é algo que nós mesmos fazemos e que afeta a nós mesmos devido às nossas sombras estarem controlando a nossa vida. A forma como nós lidamos com as nossas imperfeições e as imperfeições das outras pessoas define se nós estamos exteriorizando a nossa sombra ou se nós estamos exteriorizando a nossa luz. Então, como a mente mal assombrada ela pode agir? Eu peguei um livro também, escrito por Deepak Chopra, Debbie Ford e Marianne Williamson. Não sei se estou pronunciando de forma correta. E o título do livro é O Efeito Sombra. Então, esse exemplo que eu vou dar, eu peguei deste livro, O Efeito Sombra, onde esse trecho foi obtido através de uma das escritoras, Marianne. Então, vamos lá. Então, quando a Marianne ela foi fazer uma visita a uma amiga, ela chegou no local e encontrou várias outras amigas lá. E uma das mulheres do grupo tinha um jeito exagerado de falar, que ela comparou com aquela sensação que se tem quando alguém arranha as unhas no quadro negro. Deve ser horripilante, né?
E a Mary Ann conseguiu perceber que o problema não estava com a mulher, mas sim dentro dela mesma, porque ela estava usando um julgamento com relação àquela mulher. Então, o que ela fez foi parar, fazer uma oração em silêncio, com a intenção legítima de conseguir ver a mulher através de um outro ponto de vista. Imediatamente, uma outra mulher perguntou para aquela mulher a quem a Mary Ann estava julgando. Ela falou assim: eu soube que o seu pai foi solto da prisão, é verdade? Então, durante a conversa que rolou, a Mary Ann conseguiu entender que aquela mulher ficou presa em um cativeiro pelo próprio pai durante toda a infância. E aí ela foi resgatada e o pai foi preso, onde ele ficou muitos anos. Então, ao ouvir o sofrimento daquela mulher, a Mary Ann percebeu por que ela falava daquela forma tão exagerada e que ela estava fazendo o melhor que ela conseguia com o conhecimento e com a experiência que ela tinha. Então, em 5 minutos, em apenas 5 minutos, a Mary Ann mudou o conceito que tinha, onde deixou de julgar e passou a sentir uma grande admiração pela mulher. Começou a sentir uma grande compaixão pela mulher. Aquela mulher a quem Mary Ann havia julgado antes não mudou nesses 5 minutos. Quem mudou foi a Mary Ann. Então esse exemplo ele serve para nós percebermos que quando nós projetamos na outra pessoa ou na situação as nossas próprias sombras, as nossas próprias imperfeições ou as nossas crenças limitantes, nós acabamos entrando no campo do julgamento, que é feito com base nas nossas crenças limitantes, nas coisas que nós achamos normais, nas coisas que nós acreditamos serem verdade, que eles são reflexos da nossa sombra ou são reflexo da nossa mente mal assombrada. Então já aconteceu comigo de eu julgar as pessoas. E ainda acontece, ainda hoje, de eu julgar. Agora com menos frequência, mas acontece. Principalmente naqueles momentos em que eu não estou me vigiando. E das vezes que eu estou me vigiando, cada vez que eu percebo o gatilho emocional que vai me provocar o julgamento, eu consigo parar para refletir sobre qual o ensinamento que eu preciso aprender diante daquela experiência. Ou seja, o que eu preciso melhorar em mim, olhando para outra pessoa. Então, quando nós julgamos as outras pessoas, nós estamos julgando o que nós estamos vendo fora. E o que nós vemos fora é um espelho que reflete o que nós temos dentro de nós. E quando nós escondemos as nossas sombras, talvez pelo medo ou desconhecimento em nós nos autoconhecermos, nós mantemos as imperfeições na escuridão. Mas quando nós acolhemos as nossas imperfeições, acolhemos as nossas sombras e lidamos com elas, nós levamos luz para elas. E quando nós levamos luz para as nossas sombras, luz para as nossas imperfeições, passamos a projetar também luz nas outras pessoas e nas situações, ao invés de projetar as nossas sombras. E como que a Mary Ann interpretou essa experiência? De onde que ela trouxe essa experiência do julgamento? Como que ela enxergou a sombra dela? Então, no livro que eu comentei, neste livro aqui, O Efeito Sombra, ela diz que tem uma lembrança, mas não sabe se é verdade. Mas em 1952, quando ela nasceu, na época em que os médicos achavam que deviam dar um tapa nos recém-nascidos para que eles respirassem, ela disse que o médico, a quem ela amava, bateu nela. E ela disse recordar daquele instante e que ela ficou confusa, ficou magoada, ficou traumatizada com aquele tapa que ela levou assim que ela nasceu. Ela acredita que quando ela esperava
receber amor do médico a quem ela amava, esse amor ele foi convertido em tapa, por esse amor ter sido negado através de um tapa. Então, com isso, ela passou a ter a tendência de negar amor aos outros. Ela mesma diz que o nosso propósito de vida é aprender a amar a si e as outras pessoas. E a Mary Ann concluiu que aquela mulher, na casa da amiga dela, disparou um gatilho que a fez julgar aquela outra pessoa. Mas quando ela fez uma oração pedindo ajuda, ela recebeu essa ajuda. Porque a Mary Ann colocou o pensamento e colocou a vontade de forma legítima e enxergar a luz naquela mulher. Quando isso aconteceu, a luz da Mary Ann acendeu e a sombra se foi. Daí os nossos medos se transformam em respeito. A sombra transforma-se em luz e aí os nossos julgamentos se transformam em compaixão. Então eu peguei, além da história da Mary Ann, eu peguei alguns tópicos, algumas reflexões nesse livro, O Efeito Sombra, do Deepak Chopra. Então, muitos de nós, quando acordamos, temos a tendência de fortalecer as nossas sombras. E normalmente, como é que nós fazemos isso? Quando nós ligamos o computador, ou ligamos a TV no noticiário, ou quando nós ligamos o rádio, ou quando nós vemos o celular. O que nós estamos fazendo é algo parecido com um download de fora para a nossa mente, das várias formas de pensamento relacionadas ao medo. Por exemplo, no celular, nós baixamos e instalamos alguns aplicativos. Então, download é algo similar, onde baixamos e instalamos em nós os aplicativos relacionados ao medo quando nós acordamos, quando nós ficamos vendo um noticiário ruim, quando vemos coisas negativas assim que nós despertamos. Então esse download ele pode ser comparado com aquela passagem do filme Matrix 1, onde o personagem Neo, interpretado por Keanu Reeves, ele em um determinado momento é conectado a um cabo atrás da cabeça e ele é conectado nesse sistema que faz um download que ensina a ele lutar artes marciais. Assim, ele aprende a lutar artes marciais através desse download, através desse aplicativo. Então ocorre algo similar conosco quando nós vemos noticiários, onde nós fazemos um download de ideias negativas. E isso acontece justamente quando a nossa mente está mais aberta para receber novos estímulos. Quando nós estamos com a mente mais descansada. Mas aí nós somos influenciados pelos noticiários. E ao fazermos um download, ou ao fazermos downloads diários, eles vão fortalecer as nossas sombras. E sempre que nós vamos reagir a algo, a nossa reação vai ser relacionada ou vai estar relacionada com as nossas sombras. Ou seja, quando nós somos estimulados a reagir, os nossos medos interiores, que estão presentes na nossa mente mal assombrada, normalmente reagem mais rapidamente do que a nossa consciência, porque nós entramos no modo automático, por tanto repetir a mesma experiência várias e várias vezes. Então fique à vontade para comentar, para perguntar também, que eu vou acompanhando aqui no chat, tá? No Instagram, Facebook e YouTube. Então, as nossas atividades e as nossas ocupações do dia a dia, com vários estímulos externos acontecendo, nos distraem de nós mesmos, onde nós temos dificuldades em desacelerar o ritmo da nossa vida. Por que que nós precisamos desacelerar o ritmo da nossa vida? É que quando nós conseguimos desacelerar, nós conseguimos parar para refletir com mais serenidade.
Então, o estilo de vida que normalmente nós temos nos direciona para os nossos pensamentos de medo, para os nossos pensamentos mais sombrios. Então, os excessos de estímulos exteriores provocados pela TV, pelo celular, pelo computador, pelos noticiários, nos trazem uma quantidade muito grande de informações. Se nós não soubermos filtrar, podem fortalecer ainda mais o ruído que nós temos no nosso interior, o ruído de negatividades que nós temos no nosso interior. E conseguimos diminuir esses ruídos diminuindo os excessos. Porque conforme nós vamos diminuindo os excessos, passamos a ter mais tempo para ficarmos em silêncio, para nós refletirmos, para nós podermos contemplar a vida. E esse exercício do silêncio, que depende do nosso pensamento e da nossa vontade, nos dá a oportunidade de nós entrarmos em contato conosco mesmos, com o ambiente e também com a natureza à nossa volta, desde que nós não deixemos os ruídos interiores nos atrapalhar. Então esse exercício do silêncio é um exercício bastante interessante para nós podermos diminuir os excessos. Nós vamos diminuindo os excessos, sobra tempo para nós fazermos silêncio, para nós termos um tempo apenas para nós. Então, de tempos em tempos, eu paro na sacada aqui do apartamento e fico contemplando a paisagem que tem à minha volta e também eu fico refletindo sobre as questões da vida. Então, esse é um caso simples, onde nós podemos parar, escolher um lugar para nós ficarmos em silêncio conosco mesmos, conversando com o nosso eu interior, refletindo sobre os verdadeiros valores da vida. Então nós também podemos reservar um tempo para nos relacionarmos ou termos contato com pessoas que têm o mesmo objetivo de iluminar as sombras, pessoas que buscam pelo pensamento positivo, pessoas que buscam ajudar pessoas. Talvez no começo nós não consigamos fazer o exercício do silêncio e talvez não consigamos nos relacionar com pessoas que têm bons propósitos o tempo todo. Mas nós podemos começar a exercitar e realizar o máximo que nós conseguirmos. Porque se nós não exercitarmos, a tendência é nós retornarmos ao estado que nós estávamos antes, ou não sair do estado em que nós estamos. Por isso é importante que nós façamos um movimento diferente do nosso movimento habitual, do nosso movimento automático do dia a dia. Então, às vezes, os pensamentos negativos surgem constantemente na nossa mente mal assombrada. O que nós podemos fazer nessas situações? Como lidar com os nossos pensamentos negativos que eles insistem em aparecer na nossa mente? Então eu peguei mais um caso relatado também pela Mary Ann, deste livro aqui, O Efeito Sombra. Ela descreve que um dia, ao conversar com o terapeuta dela, ela disse que se sentia em um lugar muito negativo. E o terapeuta então perguntou qual era o caso que ela tinha contra ela mesma. Ela respondeu que ela se odiava por ser tão negativa. Então o terapeuta sugeriu que ela entrasse no fluxo da gratidão sempre que ela tivesse um pensamento negativo e fizesse uma lista de todos os itens que ela tinha ou que ela podia sentir gratidão. Então, ao invés de fazer uma lista bem grande, a minha sugestão é fazer pelo menos uma lista de 3 itens, de 3 situações que faz com que nós sintamos gratidão cada vez que nós tenhamos pensamentos negativos. E ela percebeu que esse exercício é muito poderoso. Eu já fiz esses exercícios aí várias e várias vezes e funciona mesmo. Cada vez que nós começamos a ter pensamentos negativos, é importante nós lembrarmos da gratidão. E assim os pensamentos negativos eles vão sendo diluídos,
porque os pensamentos negativos, eles vão poluindo a nossa mente, eles vão fortalecendo as nossas sombras, fortalecendo as nossas negatividades, tornando a nossa mente mais mal assombrada. E essa semana também eu vi uma postagem falando sobre gratidão. E a frase dizia assim: quem não sabe agradecer, também não sabe receber, e muito menos pedir. Então essa frase é uma frase para que nós possamos refletir, né? E agora a pergunta: por que esses exercícios são poderosos? Porque fazem com que nós mudemos a frequência do nosso pensamento, de uma frequência baixa produzida pelos nossos pensamentos negativos, nós transformamos para uma frequência mais alta produzida pelos nossos pensamentos positivos. E aí nós vamos atrair frequência que nós nos sintonizamos, o que vai nos trazer uma sensação de bem-estar, uma sensação de harmonia. Então, tente fazer esse exercício, depois me conta se deu certo, se funcionou e como você se sentiu depois de fazer esse exercício. Esse exercício da gratidão, cada vez que nós temos o pensamento negativo. Então, esses exercícios estão relacionados também com o estudo da salutogênese. É um termo que foi cunhado por Aaron Antonovsky. Ele foi sociólogo américo-israelita e também foi acadêmico. Então ele utilizava o termo salutogênese para designar a busca das razões que levam alguém a ser saudável, onde o foco da salutogênese é a busca pela saúde, mesmo que estejamos portando alguma doença ou alguma enfermidade. Ou seja, buscar os pontos positivos. Então eu comentei que nós devemos exercitar, porque é a prática contínua que vai nos levar a outros níveis de energia, a outros patamares de conhecimento, a outras experiências, a outros patamares de competência. Então, só a luz do conhecimento e também do autoconhecimento pode iluminar as sombras, pode iluminar a nossa mente mal assombrada. E trazendo mais luz para a nossa mente, esses exercícios vão ajudar a diluir os nossos sofrimentos emocionais. Então, com relação a tudo isso que nós refletimos, tem esses exercícios que nós podemos fazer, que é o exercício do silêncio, que também é o exercício de nós utilizarmos da gratidão e também o exercício de nós nos relacionarmos com pessoas positivas. Então são 3 situações que nós podemos exercitar para poder trazer mais luz para a nossa mente, para os nossos pensamentos. Quanto mais nós iluminamos as nossas sombras, quanto mais nós nos conhecemos, menos sofrimentos nós vamos ter, menos mentes mal assombradas nós vamos ter. E assim nós vamos caminhando em direção à luz, em direção à harmonia, em direção à serenidade e à felicidade que tanto buscamos. Então eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia. Então escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou se teve algo que te chamou a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal caso você ainda não tenha se inscrito e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você. Gratidão a todos que me acompanharam até o final. Acompanharam a minha live, acompanharam o meu vídeo até o final. E te vejo na minha próxima live ou no meu próximo vídeo.
Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, e a cada dia com um conteúdo diferente. Espero te ver em todas essas lives. E todo dia, às 7 horas da manhã, eu publico um vídeo novo, bem curtinho, para que nós possamos refletir durante o dia, durante a semana, durante a vida. Então, muito obrigado por você estar aqui, obrigado por você me acompanhar até o finalzinho. Então, já tenho aqui alguns comentários, né? Laudeci Gomes postou o coração, obrigado, Laudeci. Judite Nobre escreveu: eu já tive depressão desde criança, mas aprendi a trabalhar pensamentos positivos hoje. Eu não tomo os remédios mais para depressão, mas é muito difícil. Agradeço muito pelo dom da vida. A vida já é um grande presente de Deus a cada dia que Ele nos permite viver. O que você está explicando é exatamente isso. Afirmou todos os dias que sou muito grata e muita gratidão hoje. Eu sofro bem menos. Esta live está me ajudando muito. Gratidão, Hugo. Nossa, muito obrigado por você compartilhar sua experiência aqui, Judite. Muito obrigado pelos seus comentários, pelo carinho. Gratidão a você também, Judite. Muito bacana. Matilde Costa escreveu aqui: gratidão. Gratidão a você também, Matilde. Muito obrigado. Jânia Souza escreveu: uma abençoada semana para você. Muito obrigado, Jânia. Uma abençoada semana para você também. A Elza Dias Novo Chico escreveu: gratidão pela partilha. Boa noite. Gratidão a você também. Elza Dias Novo Chico, que há muito tempo não nos encontrávamos aqui na live. Muito bacana. Boa noite para você também. Gratidão. Minha mãe escreveu: ótimo tema de reflexão a todos nós. Boa noite a todos. Que a nossa noite seja abençoada e que a luz divina brilhe para todos. Boa noite, gratidão. Obrigado pelo comentário, mãe. Obrigado pelo carinho, por me acompanhar sempre aqui nas lives. Muito obrigado pelas palavras também. A Lázara escreveu: eu que agradeço a oportunidade de aprender. Muito obrigado, Lázara. E a Cláudia Fernanda Aguilera escreveu: boa noite, Hugo. Boa noite, Cláudia. A Cláudia Fernanda Aguilera postou joinha. Obrigado, Cláudia. Marlene Oliveira Prudência escreveu: boa noite, paz e luz a todos. Obrigada pelas sábias palavras. Muito obrigado, Marlene. Boa noite para você também, boa noite a todos. Boa noite a todas. Então, novamente, eu quero agradecer a você por estar me acompanhando aqui até o finalzinho do vídeo, até o finalzinho da live. Quero aproveitar para desejar também uma boa noite, uma noite tranquila, uma noite abençoada, reconfortante, revigorante. E que você possa ter também uma excelente semana abençoada. De novo, muito obrigado, gratidão por você estar aqui. Assim vamos chegando ao final de mais uma live. De novo, muito obrigado por você estar aqui. Uma boa noite, uma noite reconfortante, uma noite abençoada. Até a próxima, então.